Cara, faz tanto tempo que eu não gravo um vídeo que eu até me esqueci como é que é. Mas enfim, olhem essa cena na minha cama. Vocês estão vendo aqui, meu gato é este aqui. Ele tá numa roupa de oncinha, porque ele é muito friolento. E minha cachorrinha está aqui, eles estão em paz, o que é um milagre. Porque geralmente a cachorra ataca o gato por motivos de ciúmes. Então é realmente um milagre que eles estejam dividindo a minha cama em paz. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eduarda e hoje eu vim falar então sobre o último volume de Pluto. Devo dizer que eu não estava psicologicamente preparada para esse final, que foi complexo. Cara, eu achei muito complexo. Esse oitavo volume ele é um pouquinho mais grosso do que os outros 7 e acontece bastante coisa aqui. O Atom acordou, então nós sabemos pelo final do 7º volume que ele acorda, depois que o Dr. Tema inseriu no Atom o chip de memória do Gesick. Ele acorda e ele tá então no Ministério da Ciência de Tóquio, mas antes da gente falar do Atom, nós temos que mencionar o momento em que aparece aquele ursinho super sinistro falando com o presidente dos Estados Unidos da Trácia. E nós temos então uma imagem do Tema conversando com aquele robô assassino que nós conhecemos lá no primeiro volume pela primeira vez. É dito então que no Atom, na cabeça do Atom, está a fórmula para completar a teoria da bomba antipróton. Então o Atom sabe como a bomba antipróton funciona. E detalhe, que essa bomba pode destruir a Terra. Uma coisa interessante que eu não tinha notado ainda, eu achava que era só entre os 7 robôs mais poderosos da Terra, mas não, aparentemente é entre qualquer robô com inteligência artificial avançado o suficiente para isso. O ursinho sinistro descobre que o Atom acordou. Então nós vemos que existe uma ligação entre todas as inteligências artificiais criadas. E isso eu achava que era só entre os 7 robôs mais poderosos da Terra. O ursinho comenta que agora que o Atom acordou, ele sente um ódio muito grande e ele vai resolver as coisas movido por esse ódio. Após falar então com o criador do Gesick, o Tema é sequestrado pelo Abulá, que quer que o Tema transfira a própria mente, a mente do Abulá, no corpo do Bora, que é um outro robô e é a arma que vai ser usada para destruir o mundo. É nesse momento que o cu cai da bunda e você descobre que o Abulá não é o Abulá. O Abulá é um robô. O Abulá é um robô criado pelo próprio Tema a pedido do Abulá verdadeiro. O Abulá humano, ele morreu mesmo, de fato, na guerra, assim como toda a família dele. Porque antes de morrer, ele manda entregar um chip de memórias que eu achava que era do Sarrad, que eu falei no vídeo passado, mas não era. Era o próprio chip da memória dele. E esse chip da memória do Abulá humano foi inserido naquele robô que aparentemente nunca ia acordar. O robô que todo mundo achava que era o Pluto. Era, na verdade, o robô Abulá. Como o próprio Abulá, robô, não sabia que ele era um robô. Simples. Ou nem tanto. Ele é uma inteligência artificial perfeita, ou seja, robôs não podem mentir, não está na programação deles mentir. Porém, um robô com a inteligência artificial perfeita seria capaz de mentir inclusive para si mesmo. Porque foi dito nos volumes anteriores que o corpo do Abulá humano foi substituído por robôs, porque eles perdeu várias partes do corpo por causa da guerra. Então, na cabeça dele, ele era um ser humano com corpo de robô. Mas, cara, eu fiquei muito chocada quando eu descobri isso a primeira vez. Meu Deus. Recapitulando então. O Abulá humano morreu. Porém, antes de ele morrer, o chip da memória dele foi enviado para o Tema, que inseriu esse chip da memória no robô que estava dormindo. Ou seja, o robô que estava dormindo acordou achando que ele era o Abulá. Certo? Então foi basicamente isso que aconteceu com o Abulá. E ele acordou movido a ódio, igual o Atom, justamente porque as lembranças do Abulá humano antes de ele morrer eram todas de tristeza, ódio, eram emoções polarizadas, emoções negativas. Ao descobrir que ele próprio é um robô, o Abulá tem um tareco, ele tem um piripaque, e ele transmite os sentimentos dele a todos os robôs da Terra, antes dele se desfazer em baratas. Ai, que nojo. Podia ter escolhido qualquer outro bicho e escolheram baratas, mas tudo bem. Ele se desfaz em baratas e a inteligência artificial dele some.
E é nesse momento que meu cérebro deu uma bela de uma fritada, porque foi muito louco tudo que acabou de acontecer. O Atom retorna ao Ministério da Ciência depois de falar com algumas pessoas e alguns robôs, e ele explica tudo o que aconteceu desde o primeiro volume, por que tudo isso está se desenrolando. O Darius 14, que é aquele homem que está preso, que tentou morder a própria língua, ele queria transformar os desertos da Pérsia em uma terra fértil. Aí ele pede pro Abulá, ser humano, construir um robô que seja capaz de recuperar as terras da Pérsia. Porém, não é algo muito fácil de se fazer, então o Abulá pede ajuda ao Dr. Tema, e o Dr. Tema constrói um robô para ele, só que esse robô não acorda. Como esse robô não despertava, a guerra simplesmente foi avançando e a família do Abulá acabou morrendo. Isso fez despertar no próprio Abulá, ser humano, sentimentos de ódio, sentimentos de tristeza. E aí, quando ele próprio morreu, o Tema inseriu as emoções polarizadas do Abulá humano, que despertou, acreditando que ele próprio é o Abulá, mas ele não é porque ele é um Abulá robô. E aí ele criou o Pluto e modificou o já existente Bora para ser uma arma de destruição em massa. Eu vou dar um pequeno tempo para você conseguir digerir tudo que eu acabei de falar, porque quando eu li a primeira vez eu fiquei chocadíssima. Caraca. Vou até tomar uma água aqui enquanto você absorve. Após compreender isso, você se questiona onde está o Bora. O Bora está no território da Trácia, no subterrâneo, esperando para ser acionado e explodir o planeta. Certo, não é exatamente explodir o planeta, mas é tornar a maior parte dele inabitável para seres vivos, para que os humanos sejam subjugados pelos robôs, porque vai sobrar muito pouco humano e vários robôs que seriam os únicos seres capazes de sobreviver em um ambiente tão extremo quanto que é um ambiente pós-apocalíptico. Então, baseado no que eu acabei de falar, o Abulá e o ursinho, eles teriam motivos diferentes, porque o ursinho gostaria de destruir o mundo para que os robôs dominassem, mas o Abulá robô só quer destruir o mundo porque o Abulá humano sentia ódio do mundo pelo que foi feito com a família dele. Acho que foi isso. Acho que entendi certo. Porém, a gente tá falando do Urasawa, né? Eu posso ter entendido errado. Se você entendeu outra coisa, não deixe de comentar aqui embaixo. Chega um momento, então, que o Atom encontra o Pluto e eles iniciam uma luta. Até que o Atom tem acesso a uma memória do Gesick em que ele fala: do ódio nada nascerá, antes do Gesick morrer. Isso faz com que o Atom comece a chorar. E o Pluto acompanha ele no choro, e eu também chorei nessa parte. Mas, de qualquer forma, eu achei muito bonito. Tem, então, um flashback que pareceu meio aleatório naquele momento, mas depois eu entendi, que é o flashback do Gesick e da Helena com aquele bebezinho robô. E eu fiquei, ai meu Deus, isso é muito fofo. Isso é muito forte, sabe? Fiquei emocionada nessa parte. Então acontece o momento em que o Pluto e o Atom, eles se entendem, eles chegam a um acordo, eles acreditam que o ódio não pode mais ser o motivador dos dois, então eles resolvem trabalhar juntos pra salvar o planeta, enquanto ainda tem tempo. É nesse momento que o Pluto toma a decisão de se sacrificar e impedir que a bomba que está dentro do Bora exploda e mate a maior parte da população mundial. Ao invés da bomba explodir, ela se transforma em gelo. A explosão se transforma em gelo. E bom, no fim fica esse final meio amargo do Atom sendo o último robô mais poderoso da Terra. E realmente os últimos quadros, as últimas imagens do mangá, é o momento em que o robô, o Brawl 1589, ele escapa. Eu acho que o Dr. Tema soltou ele. E o Brawl encontra onde está o ursinho e vai lá e mata ele. Não aparece o ursinho morrendo, mas fica explícito que ele morre porque o Brawl mata ele. E é assim que termina o mangá. Cara, então agora que eu acabei Pluto, eu tô triste, eu tô feliz, né? Do meu ponto de vista, Pluto é um mangá sobre as consequências da guerra e os estragos que ela provoca, que vai muito além de milhares de mortos e uma terra devastada, porque a guerra desperta nas pessoas, e aí nesse caso nos robôs também, o pior lado deles, e isso muitas vezes é usado como motivador e justificativa, perdão, a atos horríveis. E se você parar pra pensar, tudo isso foi causado por uma competição entre nações
porque os Estados Unidos da Trácia não queria permitir os avanços tecnológicos da Pérsia, então eles foram lá e bombardearam o lugar por causa disso, causaram a guerra, fizeram uma represália forte em cima do país, que acabou levando à morte da família do Abulá, que só queria ajudar o próprio país a se tornar uma terra fértil, a se tornar uma terra próspera. Então, você vê que tudo isso foi causado por poder, ganância, e isso levou ao ódio. Acho que isso também discute como a guerra incentiva o avanço tecnológico, porque os maiores robôs da Terra foram criados para lutar na Guerra da Pérsia, e enquanto a própria Pérsia queria criar um robô para transformar o lugar em que eles vivem, para transformar o país deles. Então, guerra e avanços tecnológicos estão completamente relacionados, acho que o mangá demonstra isso bem. Sem falar que ele apresenta óbvias discussões sobre o que é ser humano, o que é ser humanidade, porque o Abulá humano morreu, mas os desejos dele continuavam dentro do robô. Quem é o culpado, o robô ou o ser humano? E o Abulá robô, ele era tão perfeito, ele era tão humano que ele conseguiu mentir para si mesmo. Ou seja, será que ele continua sendo um robô? Não, ele ultrapassou esse limite de robôs não mentem, mas ele foi lá e mentiu pra si mesmo, ele realmente acreditava que ele era o Abulá. E ele foi capaz de atos horríveis, que um ser humano pensou. Então, qual o limite da humanidade nesse ser que é o Abulá? E é claro que, como todo final do mangá do Urasawa, tem várias coisas que eu não entendi, porque às vezes eu acho eles muito complexos. Como, por exemplo, o que é esse ursinho? Eu não saquei qual é a do ursinho, tá? Eu saquei que ele tem o plano de destruir a Terra pra dominar os humanos e dar o poder aos robôs, isso eu saquei, mas qual é a ação que ele tem na narrativa, sabe? O que ele representa na narrativa? Qual o impacto dele na narrativa? Eu realmente tinha momentos que eu esquecia que ele existia. E que eu não entendia por que ele tava lá. Não sei pra que serviu o ursinho. Se você entendeu, ou se você tem alguma interpretação sobre isso, deixa aqui nos comentários, certo? Cara, e o caso do irmão do Adolf? Aquele senhor lá que o Gesick protegeu e que o irmão dele foi assassinado pelo Gesick. O pessoal fala que ele fez coisas horríveis com os robôs, mas não apareceu em nenhum momento. O que ele poderia ter feito contra robôs, entende? Tipo, queria saber, queria que tivesse sido falado o que aconteceu, porque parece que ficou uma coisa interrompida. E a história do Adolf também eu achei um pouco confusa. Eu entendi que ele foi colocado na história pra mostrar que o Gesick também é capaz de sentir ódio, isso eu entendi. Não sei, parece que não ficou fechada a história. Eu posso estar errada, eu teria que reler o mangá pra ter certeza. Inclusive é uma coisa que eu pretendo fazer futuramente, até pra pegar todos os detalhes da história. Mas eu realmente acho que ficou um pouco incompleta a história do Adolf e do irmão dele. Outra coisa que eu não entendi também foi por que as memórias do Gesick em relação à própria filha, aquele bebezinho robô que ele levou do lixo, foram apagadas. Ou elas não foram apagadas e eu entendi errado. Enfim, por que o Gesick não conseguia lembrar dessa parte da vida dele? Por que a Helena não conseguia lembrar dessa parte da vida dele? Cadê a criança? Sabe? Cadê o bebê robô? Tipo, essa parte realmente ficou meio estranha pra mim, eu não tenho certeza. Eu posso com certeza ter entendido errado, então se você entendeu e quiser me explicar, à vontade, por favor, faça isso. Porque eu realmente fiquei um pouco confusa com esses 3 pontos do ursinho, do irmão do Adolf e da bebê robô que sumiu. Então, se você quiser comentar aqui embaixo quais foram as suas interpretações, sinta-se à vontade. Mas, no geral, Pluto foi um mangá que eu adorei ler. Eu adoro os mangás do Urasawa. Acho que ele é meu mangaka favorito. E foi uma obra incrível. Queria muito que a Panini relançasse Monster, baseada nas vendas de Pluto, porque eu acho que Monster é um mangazinho que merecia uma republicação. E eu queria muito, mas muito mesmo, ter as edições de Monster aqui na minha estante. Porque eu assisti o anime... E o anime é sensacional, mas eu acho que eu conseguiria entender melhor a história se eu tivesse lido o mangá certinho, assim. Porque eu lembro que eu li o início do mangá, mas não terminei por motivos de... não lembro por quê. Eu queria ter um mangá físico de Monster aqui pra eu tocar nele, sabe? Enfim, queria muito que a Panini relançasse o Monster. Mas no geral é isso, gente. Eu adorei ler Pluto, foi uma ótima experiência. Gosto desses mangás que conseguem trazer assuntos filosóficos e discussões. Por isso que eu gosto tanto do Urasawa. E comente você aqui embaixo o que você achou do mangá de Pluto. Se você gostou, se você não gostou, se você achou mais ou menos. Comente aqui embaixo, certo? Gente, foi isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui.
Eu espero você em um próximo vídeo. Tchau, tchau.